Boa noite, meus amores. Boa noite. Que Jesus conosco esteja e abençoe cada um. Que os nossos lares sejam abençoados também, todos que ficaram lá. Que Jesus leve o seu amor, a sua bondade para todos. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É tudo que nós estamos precisando ultimamente. Nunca nós na humanidade, neste planeta, precisamos tanto de Jesus como nos dias atuais. Parece que muitos estamos perdidos. Aqueles que rechaçam o Mestre amado, o ignoram, aqueles outros que ridicularizam e aqueles que estão a par dos conhecimentos, eles muitas vezes não estão compreendendo as lições do Mestre amado. As nossas práticas, os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos fazendo diuturnamente, não está conferindo com aquilo que Jesus ensinou muitas vezes. E é nesse aspecto que nós precisamos voltar, refletir, porque o Mestre amado, ele é o nosso caminho, ele é a verdade e a vida. E é por ele, por seus ensinamentos, que nós atingiremos a estrada da evolução, chegaremos até nosso Pai. Isso significa evoluir, tornar-se espírito puro. E todos estamos fadados a isso. Por isso é preciso retomar o caminho e pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Como eu estou atuando no planeta? Quais são as minhas ações? O que eu penso, o que eu falo, o que eu desejo, o que eu vibro, o que eu estou preparando para mim. Por detrás disso tem a infelicidade de alguém? Se tiver, pode parar. Porque a nossa felicidade jamais poderá ser calcada no prejuízo ou no sofrimento do outro. Porque não foi isso que o Mestre Jesus nos ensinou. Os sedentos, os famintos espirituais estão por toda parte, inclusive nós. Doenças da matéria que originam das doenças do nosso espírito. As doenças que estão no nosso espírito e que, através do corpo físico, elas serão canalizadas, para a nossa cura. É mudança de comportamento, é reforma interior, é amor no coração, desenvolver sentimento, amorosidade. É isso que nós precisamos de fazer. Mas o que nós estamos vendo é outra coisa, é preconceito, não é assim? Preconceito, nós somos tão preconceituosos que às vezes a gente se pega e fala, peraí, mas isso que eu estou pensando ou falando aqui sempre faz parte do preconceito. Então essa coisa está tão enraizada em nós, já se tornou tão normal, a gente já normalizou tanta coisa, tanta inverdade como verdade, que muitas vezes a gente nem percebe este preconceito. Intolerância, nossa! Ela não deveria existir entre cristãos, mas existe. Então, meus amigos, mudança de rota. E para isso é Jesus. É Jesus por dentro de nós. Veja bem, no tópico 1 desse capítulo, Mateus está aqui. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo
e leve o meu fardo. Então, se nós estamos com Cristo e para o Cristo, se nós alimentamos a fé em nosso coração, diante dos momentos tormentosos, nós adquiriremos mais forças, mais energias e combateremos com consciência, não a mão armada, não é? Mas com mudança, com brandura, bem típico de Jesus Cristo. Os Espíritos começam dizendo para nós, todos os sofrimentos, misérias, decepções. Tem alguém decepcionado aqui? Hein? Que já teve alguma decepção na vida? Não, ninguém, só nós dois. Há perdas de pessoas, de entes amados, pessoas queridas, não é? Tudo encontra consolação na fé no futuro. E veja bem, se eu não acredito em nada, se eu não deposito minha confiança em Deus e em Jesus Cristo, se eu não confio que eu terei no futuro algo de bom para mim, para que melhorar? Para quê? Para que suportar as dores, os revés da vida? Então, quando nós não visualizamos lá na frente o futuro, nós perdemos o gosto pela vida. E nós chafurdamos na tristeza, na depressão, desmotivados de tudo, desconfiados e desacreditados de todos. E aí a derrocada é grande, não é? Mas o Evangelho nos diz: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas como ir a Jesus? Como ir para Jesus? Assimilando as suas lições, colocando elas para dentro. Essa é a melhor forma. Tem muita coisa que me deixa triste. Sim, vai nos deixar triste mesmo, mas não nos demoremos muito na tristeza. Fica triste ali alguma hora ou até um dia, mas levanta e dá um jeito. Não deixa a tristeza tomar conta. Está com dificuldades? Ore, peça a Deus e a Jesus esclarecimento, intuição e saia e vai à luta. Está doente? Pode rever. Pode rever a alimentação, pode rever o modo de vida, o que anda falando, o que anda pensando também. É ou não é? Por quê? Ali dentro nós passamos na câmara, conversamos com os amigos espirituais, eles estão à disposição para todos, para o tratamento de todos. E o desejo deles é que todos se curem. Mas para nós nos curarmos na matéria, o espírito tem que sofrer a cura. Essa cura é de dentro para fora. Se nós queremos só a cura, indo no médico, tomando medicamento, vindo no centro, fazendo tratamento, aí a gente toma água de vez em quando, não toma certinho, de orar, é uma água mesmo, não toma medida certa, não toma, né, de tanto em tanto tempo que foi, não faz a leitura lá do Evangelho, não tira um tempinho para pensar no bem, para fazer algo, né, tá lá reclamando de tudo. Esta cura vai demorar. Então a cura, ela não vai depender só dos amigos espirituais, nem de Deus, nem de Jesus. Ela depende de nós, da boa vontade, da disposição de se curar. E lembrar que a cura agora, né? Depois que a gente já veio séculos e séculos reencarnando, desencarnando e desenfreando pelo caminho afora e cometendo tantas coisas que não deveríamos aí, não é? Nós viemos agravando a nossa condição espiritual e demora-se um tempo para que essa cura de dentro para fora ela venha ocorrer, não é? E para essa cura é preciso que nós saibamos que Deus está conosco e nos ama. Nós somos criaturas dele, todos somos de Deus e fomos criados para ser felizes, né?
E tem gente, tem cristão que se sente tão longe de Deus. Ai, Deus nem se lembra de mim. Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus está vendo, está até te dando força, mas a reclamação está grande, não é? Então é mais ou menos isso que a gente precisa de estar pensando aqui, ó, não é? Ó, a única condição que nos é pedido segundo o Evangelho, não é? A essa assistência, a essa condução para a nossa felicidade aqui, não é? A única que eles pedem aqui, não é? É que nós nos coloquemos como um dever, uma imposição, né? O amor e a caridade. Sabe, porque nos nossos erros, nas nossas andanças por aí, nós erramos uns com os outros, nós afetamos os outros, não é assim? E é pelo exercício do amor e da caridade junto aos outros que nós vamos nos redimir. Nosso problema foi com os outros. Então agora, mas muitas vezes eu não vou encontrar aquela mesma pessoa, mas você vai encontrar muitas outras pessoas que você pode se redimir nelas também. Não é assim? Então a cura se dá pelo amor e pela caridade. Isso aí tem que ficar claro na nossa mente. Claro, você vai tomar um copo de água, meu Deus, que maravilha. Obrigada, meu Deus, por essa água. Eu tenho uma água encanada em casa. Eu chego no filtro ali, eu tomo um copo de água geladinha. Lá em casa, o povo está morrendo de inanição, sem comida, sem nada. E nem água para tomar. E não precisa ir lá para casa, não. Em alguns lugares por aqui no nosso país, nos rincões por aí afora, nós vamos encontrar grandes dificuldades. Se nós abençoamos esta água e nos lembramos daqueles irmãos e já pedimos por eles, para quem não tem, nós já estamos fazendo 2 trabalhos aí ao mesmo tempo. Glorificando o que nós temos e pedindo assistência para aqueles que não têm. Você chega com fome na sua casa, tem comida, mas só tem isso mesmo? Só tem isso para comer? Só tem isso? Quando eu fazia essa pergunta que eu era criança para minha mãe, ela falava assim para mim, vai comer no restaurante. Graças a Deus que tem isso para comer. Eu aprendi desde cedo, desse jeito, que a minha mãe era uma psicóloga e tanto, né? Uma filósofa, então era ali para cortar você de qualquer tipo de reclamação. Se você tiver o arroz e o ovo frito, agradeça a Deus, porque tem gente que hoje não comeu até agora e poderá dormir sem comer nada. Então, quando nós passamos a reagir assim na vida, a vida fica mais leve para a gente. A gente começa a ser grato, agradecido pelo que tem. E nós precisamos de aprender a ser feliz com o que a gente tem. É ou não é? Para que eu possa, no futuro, ter coisas melhores, eu também tenho que ser merecedor do melhor. Porque de repente nós estamos querendo só coisas boas e nós não estamos, não é, na condição para receber ainda as coisas boas. Então, o Cristo fala aqui, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador para que restabeleça todas as coisas, que relembre o que foi esquecido, que esclareça os pontos que não foram bem esclarecidos pela época. Então vejam bem, meus amados irmãos, nós estamos precisando apenas recordar esses ensinamentos que nós já temos há muito tempo. Recordar, trazer novamente para a nossa lembrança esses fatos, os exemplos que o Mestre amado nos deu, não é? Não tinha nada materialmente Jesus. E ele foi feliz aqui, porque ele veio cumprir a vontade do Pai.
Quando algum companheiro lhe oferecia comida, ele dizia: eu me alimento no meu Pai. O meu alimento, ele disse isso, o meu alimento é cumprir a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só. Não é assim? Então nós precisamos também, não é? Lembrar dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes aí, para que a gente possa, na realidade, ser forte interiormente, ser grato por tudo que tem. Nós estamos no endereço certo. O Chico diz que está todo mundo no endereço certo, no lugar certo, com as pessoas exatamente certas. Esse momento que nós estamos tendo aqui, nessa encarnação, é um momento de ouro, como esse. Nós vamos ter outros, mas como esse, né? Então, meus amigos, vejam, é preciso acordar. Acordar. E acordar não é só estar desperto aqui assim, não. É dar um novo tom, uma cor às situações, à vida que a gente está vivendo. Acordar é isso, dar cor à nossa vida, ser agradecido pelos amigos que tem, ser agradecidos pela casa que tem, pelo seu salário, pelas condições que tem, ser grato pelo Espiritismo, porque ele é o Consolador prometido por Jesus, que está aqui restabelecendo junto a nós essas verdades, e o conhecimento de tudo isso, trazendo, alargando a nossa compreensão, nos faz pessoas melhores, mais conscientes do nosso papel onde a gente está vivendo. Não é assim? Então veja bem, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas é qualquer tipo de aflito? Qualquer tipo de aflito? Aquele louco, acelerado, rebelde, revoltado, é esse que blasfema e acha que Deus está errando com ele? É qualquer um tipo de aflito? É aquele que sofre, que está em sofrimento, que está tirando lição ali do sofrimento, que confia na misericórdia divina, e insiste, persiste, trabalha, canaliza suas energias para alguma coisa, né? Para esse. Para a revolta não traz muita coisa não. Hoje eu estava vendo, que eu gosto muito de ver alguns pequenos vídeos na internet aí, e tem um grupo do Brasil mesmo, que é um grupo de pessoas voluntárias para limpar casas daquelas pessoas acumuladoras. Todo mundo sabe o que é o acumulador, né? Ele vai ficando 6 anos, 10 anos dentro de uma casa, e tudo que ele consome, o lixo fica depositado. Ele mora numa montanha de lixo, rato e barata. Essa pessoa, ela é doente. Ela é doente. E geralmente ela é abandonada, até mesmo pelos familiares. E esse grupo é um grupo voluntário que faz lá, faz a limpeza, cata todo o lixo, areia e etc, pinta. Às vezes até faz algumas reformas lá para deixar a pessoa, orienta, para que a pessoa tenha uma condição digna para poder morar. Olha que caridade que é essa, olha o tamanho dessa caridade. Veja bem, não é assim? E olha, nenhum de nós é perfeito, e nenhum de nós com certeza sairemos desta vida perfeitos. Mas quanta coisa boa a gente pode fazer e deve, né? Com as possibilidades que tem, dentro dos seus limites. Todo mundo pode fazer alguma coisa. A começar, não é? Para não ficar queimando coisas por aí.
incendiando as coisas por aí, cortando as árvores para poder não ter lixo, não quero que suje a porta da minha casa. Aí pega pneumonia e morre ali no hospital, porque o clima está muito seco, né? Não planta, não cuida das árvores, não dedica a esse tipo de coisa. São detalhes, são coisas às vezes até insignificantes, mas que são imprescindíveis para a nossa saúde, nosso bem-estar. Então a gente precisa mudar o jeito de fazer, porque nós queremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa e não dá, não é assim? Então a gente precisa mudar. Então veja bem, muitas pessoas podem pensar assim: ah, mas como eu posso me sentir vendido por sofrer? Primeiro é confiando na misericórdia do Pai. Se Ele permite que aquela situação, né, me envolva, é porque algo eu fiz por merecer. Porque nós precisamos de entender que Deus é misericordioso e é justo. Não coloca fardo pesado em ombro fraquinho, não. Cada um aqui tem a força necessária para carregar seu fardinho. Não é assim? Até quem tem problema de coluna grave, tá tudo remendado aí, né? Tem condição de carregar seu fardo, porque o fardo é de acordo com a força da criatura. Então, Jesus está para a humanidade, amando a todos, embora alguns nem acreditem, mas é amado da mesma forma. Certo? Embora entre os próprios cristãos há dissensão, não é? Jesus continua amando a todos igualmente. Não despreza a ninguém. Nem os que acreditam nele, que manuseia as verdades que ele deixou, ou falseia muitas vezes essas verdades, ele continua amando da mesma forma. Como ama aquelas outras criaturas que adoram, que reverenciam outros seres, que não é Deus e que não seja Jesus. Mas eles continuam amando essas criaturas da mesma forma. E elas vão continuar sendo nossos irmãos. Embora não acreditando. Não importa. Acreditando ou não, a vida segue. A evolução segue. E nós vamos seguir também. Para chegar lá na frente, né? Crescidos, evoluídos. Porque hoje nós estamos mais entendidos. Mais entendidos. Então, essa é que é a verdade aí. No item 6, vou finalizar com ele aqui, é um dos itens que eu mais gosto. Aliás, esse é o capítulo preferido de todos os preferidos. E o item 6, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Então está sofrendo muito, a sua resignação tem que ser do nível, do mesmo tamanho do seu sofrimento. Resigna-te, mas resigna-te lutando. Vai no médico, muda a alimentação, muda o seu pensamento, não é? Se dedique, se transforme, lute, peleje consigo mesmo. Que é isso aqui, não é? E aí ele ainda fala aqui, ó, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a ele os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, olha, no momento que nós mais tivermos necessidade, mais doentes estivermos, quando estivermos passando por uma crise, por um sofrimento atroz, quando a gente pensa que as provas não vão acabar mais, é o momento que a gente mais está sendo amparado, que mais a espiritualidade está se dedicando a nós, que os familiares em situações boas lá no mundo espiritual acorrem à nossa casa e vêm nos dar o socorro, o apoio e as orientações que nós estamos precisando. É nessa hora aí
E se tiver que chorar, não tem problema não. Jesus não chorou lá no horto? O Emmanuel fala assim, ó, se tiveres que chorar, chores trabalhando, para que as tuas lágrimas não te sejam inúteis. Pode chorar. Chora, limpa a lágrima ali, já começa a fazer algo, vá trabalhar. Não é? Não entre no clima da revolta, da separatividade. Não vamos entrar na onda do seguir todo mundo está fazendo. Nós não somos todo mundo, nós somos nós mesmos. Nós precisamos, né, de entender que acima de todos e de tudo há Deus, e este Deus é nosso Pai e nos ama muito. Que temos Jesus, que é aquele que está representando Deus junto a nós e cuidando da nossa evangelização. E não vamos nem falar na espiritualidade, tamanho, né? Tantos espíritos para fazer com que nós sejamos felizes e estejamos curados. Então, meus amigos, o negócio é mudar a rota. Para primeiro e ver qual caminho que eu estou indo. É esse caminho mesmo? Jesus está sendo minha referência? Não, nesse aspecto aqui eu vou ter que mudar. Fazer as mudanças é difícil, né? Fazer as mudanças é difícil. Eu coloquei, essa semana eu vou ver o tanto que eu paro de reclamar ou que eu reclamo menos. Você vai lá na cozinha, quando você olha na pia, aí você chega lá no quintal, alguém desenrolou a mangueira, jogou ela lá e não catou. Ai, não, peraí, deixa eu fazer outra coisa, que senão, deixa eu ali ler alguma coisa antes que eu vou achar mais alguma coisa para reclamar, não é? Então, vocês sabiam que tem uma doença grave por aí, e ela é contagiosa? É a muquerela. Murmurar, queixar, reclamar e lamentar. O tempo todo. Murmura, queixa, reclama e lamenta. Essa doença é contagiosa. E nós vamos pular fora da muquerela. Tá certinho? E agradecer a Jesus. Que Jesus estenda sua mão socorredora e generosa sobre nós. Sobre a humanidade sofredora. Sobre aqueles que estão mal conduzidos por seu orgulho, sua vaidade, sua ambição. Que as bênçãos do Pai Maior seja com todos nós na humanidade. Que nós tenhamos paz por dentro para gerar a paz por fora. E que Jesus Cristo seja de verdade o nosso guia e modelo. Porque é a Ele que nós devemos seguir e não as outras pessoas. Um beijo no coração de todos. Que vocês estejam aí sintonizados com os bons amigos espirituais, porque esse é o momento mais importante. Lá conclui aquilo que está se dando aqui de fora. Enquanto vocês estão aqui ouvindo, os amigos passaram escutando a necessidade de um a um, fazendo as anotações para o adiantamento lá, né? E só para lembrar, o Evangelho é a nossa cura, é o nosso remédio. Um beijo no coração de todos.